Olá, vestibulandos, estamos mais uma vez aqui com vocês. Eu, professor Luiz Carlos, a aula hoje será comigo, da parte de Química, né? A parte de Química Orgânica, aquela parte final lá, já ligada ali à bioquímica, ok? Vamos falar de lipídios, das proteínas, né? No caso, especiais aí, as enzimas, aminoácidos. Então, nós vamos ter uma aula hoje de assuntos bastante relevantes e cobrado nos vestibulares também, assim como no Enem, ok? O Enem não deixa de ser um vestibular, só que um vestibular mais simples, só de marcar, e o que termina aí influenciando muito é a parte da redação, ok? Então vamos, mas existem outros vestibulares e nem todas as universidades adotaram o Enem, então existe universidade que ainda mantém o seu padrão de qualidade de questionamento de vestibulares e a gente tem que estar preparado para tudo, ok? Então vamos hoje à noite aqui com vocês, comigo, o professor Luiz Carlos, na parte de Química Orgânica. Lembrando que tem aí o nosso blog, vai aparecer aí, né, o meu blog aí do professor Luiz Carlos, onde nós temos mais de 800 aulas gratuitas, você vai lá, acessa, a maioria das aulas são comigo, professor Luiz Carlos, a parte de Física, a parte de Química, mas também existem outros professores, alguns dos melhores aqui de Natal. E a gente coloca mais a parte de Física e Química, exatamente as matérias, até porque fui aluno de escola pública, onde a gente tinha, né, mais dificuldade, onde era mais difícil arrumar professores, como infelizmente até hoje isso ocorre aí. Então vocês têm aí, mas tem todas as disciplinas, tem redação, literatura, inglês, biologia, matemática, vocês dão uma olhada no nosso blog aí, mais de 800 aulas gratuitas. E aqueles alunos que já sabem, às vezes não estão em casa ou não tem TV a cabo, já acompanha de alguns anos para cá, também aqui na TV União, nós também passamos essas aulas ao vivo pela internet. Então, lá no meu blog existem as aulas gravadas aqui e outras aulas que a gente complementou, né? Um ensino médio, um segundo grau completo aí, para quem vai fazer concurso, Enem, seu filho está aí no ensino médio, né? É só olhar nosso blog. E, ao vivo, ela passa também pela internet. Você que tem TV a cabo já acompanha, ou se não está em casa, você acessa o site TV União Natal.tv.br e acompanha também a aula ao vivo. Lá no blog são as aulas gravadas, ok? As aulas anteriores e outras aulas que nós colocamos para preparar aí para os alunos, né? Dando assim um segundo grau, um ensino médio aí completo aí nessas aulas gratuitas, ok? Vamos para a primeira questão hoje de Química Orgânica, aquela parte final de Orgânica, aquela parte de Bioquímica, tá certo? Lembrando lá, lógico que não é aquela Bioquímica a nível o pessoal aí da medicina, né, que entra lá na frente, se aprofunda muito, né, é aquela parte ligada à Química Orgânica e que cobra em Enem, ok? E em vestibulares. Vamos então para a primeira questão, acompanha aí. Recentemente, houve grande interesse por parte dos obesos quanto ao início da comercialização do medicamento Xenical no Brasil. Esse medicamento impede a metabolização de 1/3 da gordura consumida pela pessoa. Assim, pode-se concluir que o Xenical inibe a ação da enzima. Então, vamos reler novamente, como a gente tem que fazer em qualquer concurso, em qualquer vestibular, no Enem também, tá certo? Recentemente, houve grande interesse por parte dos obesos quanto ao início da comercialização do medicamento Xenical no Brasil. Esse medicamento impede a metabolização de 1/3 da gordura consumida pela pessoa. Assim, pode-se concluir que o Xenical inibe a ação da enzima. Então, a enzima é proteína, é para cá, para cá, para cá. A enzima é uma proteína, nós vamos já falar mais, né? Vamos responder essa questão, mas nós vamos aproveitar para revisar o conteúdo, né? Para ver a parte de lipídios, para ver a parte de enzima. E aquele aluno que não viu na sua escola vai ter a oportunidade de ver aqui e se preparar, ok? Então, vamos voltando à questão lá. Então, ele pergunta, assim, pode-se concluir que o Xenical, esse medicamento, inibe a ação da enzima. Ora, lá em cima, observe bem que a gente falou de que esse medicamento impede a metabolização de 1/3 da gordura. Então, quando a gente fala em gordura, né, quando a gente fala em óleos, a gente está se referindo a lipídios. E vocês sabem que a enzima, que nós vamos já falar um pouco de proteína, vamos falar um pouco também de lipídio, vamos só responder essa questão e se aprofundar um pouquinho nessas substâncias. Então, a enzima que é responsável
em acelerar a velocidade da substância da gordura, que é um lipídio, é exatamente a lipase, né? Então, era só lembrar que falou em gordura, está se referindo a lipídios. E a gente vê em sala de aula que a enzima que atua no lipídio, especificamente, é a lipase. Então, resposta à letra C. Mas vamos só lembrar rapidamente aí qual seria cada uma dessas proteínas, né? No caso dessa enzima aí, a maltase, a amilase, vamos ver aí tudinho, um por um. Então, vamos lá. A maltase quebra a proteína maltose, né? Era errada que ele pediu para quebrar com gordura. A B também era errada porque era protease que quebra proteína em si. A letra C acerta, a lipase, ela quebra lipídios. Ele não falou em lipídios na questão, mas falou em gorduras. Então, a gente tinha que associar isso a lipídios, ok? E lipídios é lipase. A outra também, a amilase, quebra carboidratos aí, né? No caso de macarrão, aquelas comidas, arroz também, tá certo? A sacarase, ela quebra a sacarose, ok? Então, resposta a lipase. Ele perguntava qual era, né? Voltando lá à questão, ó, ele perguntava, só apagando aqui, ele perguntava para fechar. Esse medicamento impede a metabolização de 1/3 da gordura consumida pela pessoa. Assim, pode concluir que xenical inibição da enzima, ora, a lipase, porque a lipase é quem atua no lipídio. Então, se vai diminuir a metabolização da gordura, vai diminuir a ação da enzima chamada lipase, ok? Vamos para frente, para cá, vem comigo, nós vamos então aproveitar para falar um pouco, já que a questão era sobre lipídios e sobre enzima, vamos falar um pouco sobre lipídios, sobre proteínas, sobre enzima, dar uma revisão, lembrando os principais pontos e as coisas que são mais cobradas aí no vestibular e no Enem, ok? Então, olha aí na telinha, vai para a telinha. Então, o que é que nós temos aí? O que são lipídios, né? O que são lipídios? Então, lipídios, nós já vimos que são gorduras, são óleos, tá certo? Existe uma classificação de lipídios, existem várias subdivisões, mas, no geral, se são gorduras, se são óleos, estão na classe de substâncias chamadas de lipídios, ok? Eles são ésteres. Então, ésteres, nós aprendemos lá na química orgânica que a função que contém esse carbono dupla O, né, com oxigênio lá simples, então aí sempre caracteriza um éster. Tem aí no nosso blog, vai aparecer o nosso blog bem rapidinho, você pode entrar lá, procurar outra aula minha lá do professor Luiz Carlos, de Química Orgânica, que eles têm uma aula lá sobre ésteres, sobre álcool, sobre ácido, né, sobre amidas, tudo tem lá, ok? Então vamos voltar aí, tira aí o nosso blog. Então, aí eu tenho um éster, lembre-se, toda substância que aparece com esse grupo funcional aqui, C, dupla O, simples O, eu tenho um éster. Quando a gente tem carbono só ligações simples, ligado a hidroxila OH, eu já tenho um álcool, né? Então, lipídios não são álcools, são ésteres, tá? Então, se aparecer lá no vestibular várias substâncias e perguntando quais são os lipídios, você tem que lembrar disso aqui, que vai aparecer uma substância, aqui um C ligado a outro C, e desse lado mais C, mas vai ter esse grupo funcional, C, dupla O, simples O, ok? Então, aí eu tenho um lipídios. Não esqueça essa informação, que é importante e pode ser cobrada lá. Vamos apagar aqui. Então, lipídios são ésteres, nós já vimos, são gorduras, são óleos e são ésteres. Lipídios, então, como é que são formados os lipídios? Da reação de álcool mais ácido, tá? Ácido graxo, cadeia longa, ou seja, são os ácidos, todos os ácidos, vocês viram que o grupo funcional do ácido é COOH, né? Tá certo? Então, isso aqui caracteriza um ácido, do jeito que esse grupo aqui caracteriza um éster, e a gente tem que saber memorizar faz parte do assunto. Então, do jeito que esse grupo funcional caracteriza um éster, esse aqui caracteriza um ácido. Então, se eu tenho um ácido de cadeia longa, eu tenho um ácido graxo. E o álcool, a gente já viu que é vários carbonos com ligações simples ligados ao grupo OH. Então, eu tenho um álcool. Então, o álcool mais o ácido forma o lipídio. Então, lipídios são ésteres. E de onde é que vem a formação do éster? Da reação de um álcool mais um ácido. Então, você também tem que
memorizar, saber essa opção aí, que lipídios são ésteres, tudo bem, mas que os lipídios eles são formados da reação de um álcool com um ácido de cadeia carbônica com vários carbonos, certo? Então, o álcool mais ácido forma um lipídio. No organismo funciona também como reserva energética. Para cá, para cá, para cá. O nosso organismo, todos sabemos que nós temos aí uns lipídiozinhos, uma gordurazinha, né? E ele funciona como reserva energética. Durante a evolução do homem, a gente não tinha alimentação toda hora, todo minuto, como hoje a gente armazena em geladeira. Então, o próprio organismo deixava essa reserva de gordura, essa reserva de lipídios, porque aí quando tivesse uma estiagem, um problema maior, o ser humano ele tinha de onde consumir, tirar energia aí para manter sua temperatura, para manter seu corpo funcionando. Então, os lipídios são importantes. Então, lembre-se que nós, quando alimentamos, também vem proteínas, tá certo? Nós vamos já falar um pouco de proteínas. O nosso organismo também metaboliza proteínas, lipídios, né? Mas os lipídios, quando são metabolizados, ele libera muito mais energia, tá certo? E a proteína já libera bem menos energia, libera menos que a metade de energia do que quando ocorre uma metabolização de um lipídio. Então, lipídios, ele é uma fonte de reserva energética para o organismo, ok? Nós estamos vendo aí só a título mais avançado aí dos antibióticos. Os antibióticos agiam muito nessa parte aí de proteínas, quebrando. Agora estão agindo também os mais modernos nessa parte de lipídios. Por quê? Porque se mata um lipídio, vai para ele voltar a ser construído, ele vai... Do jeito que ele é uma fonte energética, do jeito que o lipídio libera muita energia, quando ocorre um metabolismo, se o antibiótico ataca essa parte dos lipídios aí, eles também vão ter que gastar muita energia para ser recriado. E aí a situação fica mais complicada, ok? Então, os antibióticos também estão agindo nessa parte aí relacionada aos lipídios. Então, eu tenho que memorizar também que os lipídios, ele possui funciona principalmente no ser humano como uma fonte de reserva energética. E lembre-se que um lipídio, quando ocorre o metabolismo no lipídio, ele libera muito mais energia do que a proteína. A proteína também libera energia, tá certo? Lógico. Aí nosso corpo aí, ele funciona através dessa parte desse metabolismo. Então vamos voltar para a telinha aí, ó. Os lipídios não se dissolvem em água. Então, se os lipídios não se dissolvem em água, tá certo? Isso aí, a água nós sabemos que ela é muito polar, ela é simplesmente polar, H2O, é uma molécula simples, mas ela é polar. Devido aí à diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio, a ligação é polar, e devido aos elétrons em excesso ao redor aqui do oxigênio, que é o átomo central, termina aí o que vocês viram aí pela teoria da repulsão eletrônica, termina a molécula de água ela sendo angular, tá? E formando os polos positivos e os polos negativos. Já os lipídios, se não se dissolvem, então significa que essa parte de gordura aqui a gente vai ter muita parte apolar, ok? Então, olha para cá, para cá, para cá, nós aprendemos que semelhante dissolve em semelhante. A água é polar. O álcool é polar, ele tem uma partezinha polar, dependendo do álcool, se a cadeia, se tiver muito átomo de carbono, ele tem uma parte apolar muito grande, mas é polar, tá? Porque tem o grupo OH, então o álcool se dissolve bem, principalmente o álcool etílico, esse álcool que a gente usa aí no dia a dia, que ele tem poucos carbonos, então ele é muito polar, então ele se dissolve na água, tá? Semelhante dissolve em semelhante, mas o álcool, a água com a gasolina já não se mistura, a água com o óleo não se mistura, o óleo fica em cima, a água fica embaixo. Então, o lipídio é uma gordura, é um óleo, é apolar, não se mistura com a água, né? Não se dissolve na água, porque a água é polar e o lipídio é apolar. A gasolina é apolar, então não se mistura com a água, tá? Porque a água é polar. Agora, gasolina e álcool já se mistura. Por quê? Porque, como eu disse, o álcool ele é polar, tem um grupo H, mas ele tem outros carbonos. Se ele tem outros carbonos, ele tem também a parte apolar. Por isso que o álcool tanto se mistura com a água, como se mistura com a gasolina, porque o álcool em si, a molécula em si, ela é polar, mas ela tem uma parte dela que é apolar. Pronto, por exemplo, uma gordura, você lava com água? Não.
né? A água não consegue lavar aquela gordura. Com a força dela, ela pode até afastar ela, mas a gordura, ela não se dissolve na água. Aí você usa o quê? Um sabão. Por quê? Porque o sabão, nós vamos falar aqui um pouquinho, tá? Mas o sabão, ele tem uma parte polar e ele tem uma parte apolar. Então, a parte apolar do sabão se mistura lá com a gordura, a parte polar do sabão polar se mistura com a água, que é polar, e termina, quando a água passa ali, o sabão leva os dois, leva a gordura, porque é a polar que está ligada ao sabão, na parte apolar do sabão, e leva a água, se junta com a água também, e vai com a água, porque o sabão ele tem uma parte polar que se liga com a água, que é polar. Por isso que leva, o sabão termina limpando aquela sujeira. E o sabão, nós vamos falar aqui também, dessa parte da reação. Então, volta aí para a telinha. Tá? Só apagar aqui. Estamos falando um pouco de lipídio. Lipídios são ésteres, como a gente falou, possui seu grupo funcional. Ele vem da reação de um ácido com um álcool. No organismo funciona como uma reserva energética e os lipídios não se dissolvem em água. O que é que eu tenho que saber mais, professor Luiz Carlos, sobre lipídio aí para o Enem e para o vestibular? Então, estamos lá, coloquei aí. Ó. Os lipídios podem ser classificados em óleos, substâncias insaturadas significa que existe aí a dupla ligação entre os carbonos, e gorduras, substâncias saturadas. Então, o lipídio, ele pode ser óleos ou gordura. A diferença do óleo para a gordura é na presença, o óleo, ele tem insaturação, então tem dupla ligações aí, enquanto as gorduras são substâncias saturadas, então só tem ligações simples, ok? Encontrado nos alimentos tanto de origem vegetal como de origem animal, nós temos gordura e óleo tanto de origem vegetal como animal, e coloquei aí alguns exemplos aí de onde nós encontramos lipídios, nas frutas, no leite, seus derivados, na gema do ovo, ok? Então, só exemplos que vocês podem aí, e já tem esse conhecimento de sala de aula, e podem dar uma estudada aí mais sobre essa parte. Mas vamos continuar falando um pouco aí sobre lipídios. Ó, duas reações importantes. A primeira reação que ocorre com lipídios, que eu tenho que saber aí para os vestibulares e para o Enem. O Enem, ele é um pouco mais simples, mas existem universidades ainda cobrando aí vestibulares e cobrando o conhecimento dos alunos nessas ações. E também mesmo para o Enem é importante você conhecer as duas reações principais que ocorrem no lipídio. Então, tem a hidrogenação catalítica. O que é isso? Olha aí, ó. Você tem o óleo. Quando você coloca aí, para reagir esse óleo, e usa aí o H2, né? Por isso que vem o termo aí da hidrogenação, esse óleo termina se transformando em gordura. Isso ocorre quando é fabricada a margarina, né? Então, a margarina vem de um óleo que reagiu com H2 e o óleo, como nós vimos, ele tinha dupla ligação. Quando ele reage com H2, né, esse H se liga a essas ligações e o carbono não tem mais dupla ligação, então se transforma em uma gordura. Então, o óleo, né, ele tem dupla ligação. Quando ele reage, por exemplo, aqui com o H2, ele passa a ter só simples ligação, essa dupla ligação vai se unir aqui com o H2, e aí o óleo, você transforma ele em gordura. Então, você tem que saber isso aí para os vestibulares, ok? Outra reação importante é a hidrólise alcalina, era exatamente o que eu estava falando sobre a fabricação do sabão, chamado também muito aí no Enem de sabonificação. Inclusive, foi questão aí no último Enem aí de 2014, ok? A hidrólise alcalina, sabonificação. O que é essa reação? Então, ele pega óleo ou gordura, reage com a base, por exemplo, NaOH ou KOH, com a base forte. Lembre-se que o NaOH, o KOH, esse metal aqui Na, esse metal potássio, o sódio, ele é da família 1A, então da família 1A ele forma uma base forte. Então, quando você junta um lipídio e reage com a base do metal da família 1A, tá certo? Ou com o hidróxido de sódio, ou com o hidróxido de potássio. Então, o que é que acontece? Essa reação forma o sabão, também forma o álcool. Então, esse sabão aqui, ele, como eu disse a vocês, ele tem uma parte polar e ele tem uma parte apolar, tá? Então, é muito importante saber que o sabão veio de uma reação chamada de hidrólise alcalina, ou seja, um lipídio, que é óleo ou gordura, com a base forte.
como aqui o hidróxido de sódio, o NaOH, tá certo? Que é a nossa soda cáustica, ok? Comercializada, conhecido como soda cáustica. Então, um lipídio com uma base forma o nosso sabão. O sabão ele vai ter uma parte polar que se junta com a água, por assim dizer, explicando assim didaticamente mais simples, e tem uma parte apolar que se junta com a gordura. Por isso que quando você usa o sabão com a água, você limpa aquela sujeira. E a água sozinha não ia limpar, porque a gordura que lá está é só polar, não se mistura com a água, porque semelhante dissolve em semelhante. Então o sabão, ó, só botando aqui um exemplo, está aqui um exemplo de um sabão, ó, tá certo? Ele tem aqui, por exemplo, toda essa parte aqui, ó, é a polar, então essa parte desse sabão aqui, ele se junta com a gordura, e essa parte aqui é polar que se junta com a água. Por isso que a água, quando você passa sabão e passa com a água leva todo, tira aquela gordura junto com o sabão. A água sozinho não ia limpar uma panela gordurosa, mas quando você passa com sabão, ela consegue carregar, limpar. Por quê? Porque a água se junta, que é polar, se junta com essa parte polar do sabão, e essa parte apolar aqui do sabão se junta com a gordura, com o óleo, que é apolar, e aí o sabão carrega os dois juntos, leva a água e leva a gordura, e eles vão embora, ok? Então, sabões e detergentes, eu coloquei aí, ó, gorduras e óleos não interagem com a água. Dessa forma, quando este constitui sujeira ou é desejável removê-los de algum recipiente, torna-se necessário a presença de algum composto que tenha caráter híbrido, polar e apolar, exatamente que é o sabão. Ele tem a parte polar e apolar. Vai para cá, para cá, para cá. Essa aula está sendo editada, mas depois vai estar aí para vocês, aí vai aparecer o nosso blog. São mais de 800 aulas, então é um serviço nosso. Eu quero até agradecer a propriedade aí dos alunos que confiam nas nossas aulas, né? Não só minha, do professor Luiz Carlos, mas de todos os amigos, alguns dos melhores professores de Natal que vêm aqui quando tem seus tempos, né? Seu tempinho, porque a gente sabe que é um sacrifício corre-corre, mas nós colocamos essas aulas e quero agradecer a propriedade. Ultrapassamos aí 2 milhões de acessos lá, 2 milhões de acessos lá nas nossas aulas, né? Já que fica registrado lá no YouTube. Então a gente agradece a confiança e estamos sempre colocando a cada semana, estamos sempre botando aulas novas para vocês. Essa, por exemplo, vai ser editada, melhorada e daqui a uns 15, 20 dias também vai estar aí no nosso blog. Mas já tem aulas lá de química orgânica que você pode revisar. Hoje nós estamos vendo a parte aí de bioquímica, relembrando um pouco aí que cai aí para vocês no Enem e no vestibulares, ok?